Agora não falta mais, né? Que eu acho muito bacana essa música, gente. Claramente é a mulher que, dentro desse contexto, né? A mulher que despertou mesmo, ela queria descobrir quem ela era. E ela diz, um belo dia eu resolvi mudar, né? E fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei dessa vida vulgar. E ela fala, no ar que eu respiro, eu sinto o prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você. Que bacana. Ela fala, e quando ela fala pra ele, só falta você, não é ele lá, não é ele que tá faltando. Agora é tipo, só falta você despertar agora, né? Falta você agora descobrir quem você é de verdade, qual é a sua essência. Muito bacana. Gente, falando em essência, e falando em propósito, né? Nosso propósito de vida, tem gente que se questiona, né? Tá, mas como é que eu vou acessar esse propósito, Liline? Como é que eu vou descobrir esse meu propósito? Como eu descubro a minha missão de vida? E antes da gente querer saber exatamente como a gente consegue acessar essa nossa missão, é necessário entender que a gente precisa encarar os nossos fantasmas, né? Todos nós temos os nossos fantasmas, sendo que o que acontece? A gente fica fugindo dos fantasmas, né? Os fantasmas aparecem na nossa vida e a gente prefere ir embora, fugir deles, ao invés de olhar para os nossos fantasmas e encarar. Mas o que são esses fantasmas? São as situações que se apresentam repetidamente na tua vida, né? E quanto mais a gente corre desses fantasmas, mais ele corre na gente. Quando a gente acha que a gente está num lugar onde não existe mais nenhum fantasma, aí ele se apresenta novamente em outra situação da tua vida. Você não resolveu aquela situação anterior que a vida te apresentou, você não encarou, você não ficou cara a cara com o teu fantasma, e aí ele se apresenta em outra situação da tua vida. E aí vai ser, de repente, num relacionamento, né? Amoroso, às vezes é num relacionamento familiar, dentro da própria família. Quantos filhos não têm problemas com as mães ou com o pai? Né? Tá assim. Ou então ele se manifesta dentro da tua vida financeira, um fantasma, e ele impede que você prospere, ele impede que você seja abundante. Bom dia, Tati. Ele impede que você seja abundante na tua vida. Por quê? Você continua a não querer encarar esses fantasmas que estão sempre aparecendo na tua vida. Então, enquanto você não olhar para ele, olho no olho, ele vai estar sempre aparecendo. As situações da tua vida, ela vai estar sempre se repetindo. O que a gente precisa entender quando a gente fala em propósito? Né? Existe um propósito individual, existe um propósito coletivo. O nosso propósito individual, ele está sempre a serviço do coletivo, né? O nosso propósito, a nossa missão não está no nosso serviço. Ele precisa estar disponível, né, para ser colocado no mundo. Por quê? Porque o nosso propósito individual, ele tem um propósito muito maior, né? Em última instância, e é isso mesmo, é o propósito que Deus quer que você coloque no mundo, né? Mas o que acontece? O ego também tem um propósito, não seria um propósito, mas é um programa. O ego tem um programa a ser rodado ali, né? E qual é o propósito do ego? É o propósito que nos ensinam desde que nascemos, que é o propósito da sociedade, as crenças dos nossos pais, dos nossos professores, muitas vezes as crenças religiosas, né? Tudo isso vai moldando o programa do ego, o programa que o ego quer rodar, né? A gente pode achar que o nosso propósito são os nossos dons e os nossos talentos. Quem foi que já achou isso? Meu propósito são os meus dons, são os meus talentos no mundo, né? E não necessariamente é isso, né? A maneira que a gente manifesta o nosso propósito no mundo é através do nosso dom.
É através dos nossos talentos, né? Então eu tenho um propósito no mundo e eu manifesto esse propósito através do meu dom. Então vamos dizer que eu sei cantar, né? Eu nasci, eu já identifiquei, eu canto bem, eu tenho um dom. Eu já tenho um dom, né? Eu tenho um dom de cantar, tenho um dom de me comunicar, tenho um dom de tocar algum instrumento. Eu já nasço com esse dom, ou não, tá? E aí é essa maneira que você vai manifestar o teu propósito no mundo. Pode ser dessa maneira, através da música, através de uma canção, de um instrumento, através da comunicação, né? É a maneira que você vai colocar o teu propósito no mundo. No meu caso, eu não sei quem assistiu a nossa primeira live aqui. A nossa primeira live eu falei sobre a minha missão, de como eu recebi a minha missão de vida, né? E a minha missão era muito clara. A missão era ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas através desse despertar da alegria e da felicidade que existe em cada um de nós, que já existe em cada um de nós. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão individual no mundo, que precisa servir ao coletivo. Mas como eu, Lili, manifesto esse propósito no mundo? Através da comunicação ou através de outra ferramenta, né? No meu caso, eu trabalho com a ferramenta do Enagrama, então eu posso também manifestar esse meu propósito através dessa ferramenta. Mas em última instância, como é que eu manifesto? Através da comunicação. Essa foi uma maneira que eu achei, né, tomando posse de um dom para colocar no mundo o meu propósito, a minha missão de vida. Então, o propósito interno está relacionado com aquilo que a pessoa faz no mundo. Faz no mundo, né? Mas como ela coloca, é apenas um instrumento. Como ela coloca aquilo em ação, ali, através da comunicação, da música, um exemplo, é apenas um instrumento, né? Todo dom, ele precisa ser, vamos dizer, trabalhado, praticado, para que esse dom se transforme em talento. O dom precisa se transformar em talento. Por quê? Porque tem gente que tem um dom e muitas vezes não desenvolve esse dom. Ela escolhe não desenvolver esse dom que ela tem. Então, esse dom, ele nunca se transforma em quê? Ele nunca se transforma em um talento. Ele fica sempre no plano do dom. E tem muita gente que não quer desenvolver o dom, e tá tudo bem. Não se atenta. Até porque muitas vezes ela não consegue nem reconhecer esse dom, né? Ela nem percebe que tem esse dom. Ela olha, ela canta bem, mas e daí? Eu acho que não vale a pena, eu não quero desenvolver esse dom na minha vida. E o dom, ele precisa ser praticado. O que é o talento? O talento é algo que você gosta muito de fazer. O talento é uma paixão, é uma grande paixão sua. Por que a gente tem tanta dificuldade, a gente vê aí os jovens com tantas dificuldades em escolher uma profissão? Porque eles não sabem reconhecer o dom que têm. Porque se eles conseguissem reconhecer esse dom dentro deles, eles iriam saber exatamente o que é que eles precisam fazer no mundo, né? Mas eu até falei em outra live, né, sobre as coisas que a escola não nos ensina. Essa é uma das coisas que a escola não nos ensina. Então fica mais difícil eu encontrar o meu dom e colocar ele à disposição do mundo. Se a gente tivesse essa noção dos nossos dons para colocar em prática, a gente teria um profissional mais feliz, um profissional mais competente, um profissional que entrega 100%, né? Mas aonde é que a gente vai aprender esse tipo de coisa? Onde é que a gente aprende esse tipo de coisa? Como é que a gente aprende a reconhecer os nossos dons? Se o sistema nos direciona totalmente para o que é mais rentável, para o que é mais financeiramente, né? Que vai ter um retorno melhor financeiramente, né? Esse aí é o programa que está rodando, é o programa do ego. Então, como esse programa, ele não pensa na sua realização na sua realização pessoal, né? O ego, ele está a serviço dessa realização que é material. Do quanto eu vou receber em troca disso. Do quanto não interessa a minha paixão, não interessa meus dons, não interessa os meus talentos, não interessa o que eu gosto de fazer, não interessa o que faz o meu coração vibrar.
Não interessa um propósito maior, nenhuma missão. Ele está a serviço dessa retribuição, né? Quanto melhor, maior. E assim a gente começa a escolher as profissões que são mais mais rentáveis, né? Quando a gente está lá na escola, o que acontece? Nós somos obrigados a ver todas as matérias, né? A aprender coisas que a gente não se interessa, a gente não tem um dom para fazer aquilo ali. Simplesmente a gente não tem um dom, né? Muitas vezes a gente aprende coisas que não vão ter utilidade nenhuma na nossa vida, né? Utilidade nenhuma na nossa vida. A gente vai aprendendo coisas que a gente nunca vai usar na vida. A gente perde tempo estudando coisas que não nos interessam e a gente não aprende a identificar os nossos dons e os nossos talentos. Porque nós estamos muito focados em fazer o que o sistema do ego, da sociedade, dos pais, dos professores, dos religiosos nos dizem. Escolha uma profissão que seja rentável, que lhe traga esse retorno financeiro. E não olhe para essa profissão com paixão, faça com amor, faça e dê seu 100%. Então a pergunta continua sendo, onde é que a gente vai aprender a fazer isso? Como é que a gente vai aprender a colocar a nossa voz no mundo, a nossa arte no mundo? Né? Eu me lembro que quando eu estava na escola, as pessoas perguntavam muito assim, você vai ser o quê? Não tem isso na escola? Você vai ser o quê? Você vai fazer o quê? Vestibular para quê? Na época era vestibular. Aí eu dizia, olha, eu só não quero ser professora nessa vida. Por quê? Porque existia um sistema rodando na minha cabeça que dizia que professor ganha pouco. Não seja professor de jeito nenhum. Então, eu escutei isso de alguém na minha infância, né? Ou ouvi na televisão, e eu acreditei naquilo ali. Professor não ganha dinheiro, então não seja um professor. Então, nossa, eu fugia da cruz. Deus me livre de ser professora e ganhar aquela miséria. Mas sabe o que foi que aconteceu? Eu me tornei professora, porque eu dei muito foco para aquilo ali, né? E essa crença de que professor ganha pouco, né, é acreditar na não potencialidade do ser humano. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês já devem ter comprado um curso online, que a gente chama de infoproduto. Ou você já viu alguém aqui na internet vender o infoproduto, né? O que acontece? A pessoa que mais vendeu aqui no Brasil, até onde eu sei, até a minha última informação, né? A pessoa que mais faturou em um único lançamento, em uma única abertura de um curso, foi um professor. Foi um professor de inglês que fez o seu próprio método e começou a ensinar na internet. Um professor é um líder de vendas, de infoproduto. Vocês querem saber quanto foi que esse cara fez em um lançamento, em uma vez que ele abriu lá as inscrições para o curso dele? Lógico, né? Ele tinha aberto várias vezes antes, mas em uma única vez que ele abriu, dessas tantas que ele abriu para que as pessoas se inscrevessem, ele fez 10 milhões de reais. Em uma turma, ele fez 10 milhões de reais. O cara bateu o recorde de vendedor, né? Vendedor deixa de ser de infoproduto. Ele bateu todos os recordes. E isso ele já fez várias, né? Tem mais de 10 turmas feitas hoje. Então, quanto é que esse cara não fez, né? Dando de dinheiro, não fez dando aula, sendo professor. E acabou que nessa minha fuga, eu acabei me tornando professora. Meu trabalho na internet não deixa de ser um trabalho onde eu ensino. E eu descobri uma coisa, eu amo ensinar, eu amo fazer isso. Olha só, às vezes Deus põe as coisas no nosso caminho e a gente fica, não, eu não acredito não, me tornei professora, eu não acredito nisso não. Aí eu não acredito nisso que está acontecendo. Mas Deus sabe exatamente os caminhos que a gente precisa seguir para chegar lá no nosso propósito, para atingir a nossa missão de vida e compartilhar ela com o mundo. Olha só que coisa curiosa, né? Então, se o cara lá não tivesse escolhido ser o professor, talvez ele não tivesse feito os 10 milhões em um lançamento, fazendo outra coisa que ele não gosta de fazer de repente, né? O que adianta eu fazer 10 milhões em um curso meu, mas eu fazer uma coisa que eu não gosto de fazer?
Imagina que tortura seria abrir cada turma dessa, dar aula para esses alunos sem gostar de ensinar, sem gostar de ser professor. Então a vida me trouxe esse olhar, esse ensinamento de que, olha aqui, o que você mais recusava é o que estava alinhado com o seu propósito. É o que você se tornaria, né, no futuro, vamos dizer assim. E hoje eu tenho muito orgulho, eu gosto demais de ensinar. É tanto que meu filho, Ângelo, pequenininho, diz assim, mamãe, qual é o seu trabalho? É estudar? Ele fala, mamãe, o seu trabalho é estudar? Eu falei, meu trabalho é estudar e ensinar. Estudar e ensinar. É o melhor trabalho do mundo. É o melhor. E eu me lembro que ano passado eu coloquei no meu diário, né? Que eu queria viver de estudar. Estudar e ensinar. Estudar e ensinar. Então ele olha para mim hoje e faz essa pergunta. Né, mamãe, o seu trabalho é ensinar, é estudar? Filho, meu trabalho é estudar. Né? Então, hoje, o que a gente faz? A gente entra numa profissão para ganhar dinheiro, qualquer profissão para ganhar dinheiro, e a gente vive o nosso propósito, essa paixão que a gente tem, apenas esporadicamente, apenas como hobby, nos finais de semana. Eu gosto de pintar, mas eu não acredito que ser pintora vai me dar trabalho, vai me dar renda, eu vou ser próspero com isso. E aí eu começo a pintar, é um exemplo aleatório, e aí eu começo a pintar nos finais de semana, ou quando dá, ou seja, eu vivo a minha missão de vida. Filho, vem cá, aparece ali para a mamãe. Eu uso esse meu propósito, essa missão, apenas como hobby, quando dá, porque eu não acredito que eu possa ser próspera com isso. Eu não acredito que eu possa ser próspera com a minha paixão, né? E para a gente colher talentos, é preciso plantar dons, né? Vamos continuar plantando os nossos dons para que os nossos talentos se manifestem. Às vezes o dom, ele logo de infância você reconhece, mas às vezes não. Às vezes o nosso dom, ele só chega com maturidade. Vou lhe dizer, mas vou lhe dar um exemplo aqui. Eu nunca gostei de estudar. Né? Eu passei pela faculdade, aprendi muita coisa, mas eu não era uma estudante que me debruçava sobre as coisas para ler, para entender. Eu não gostava de estudar. Eu gostava de fazer outras coisas, né? E hoje eu amo estudar. Olha que coisa inusitada. Hoje eu amo estudar. Ou seja, foi uma coisa que chegou com amadurecimento. Eu fui para a escola lá, para a Universidade de Artes Cênicas, eu fui trabalhar com teatro porque eu queria muito ser atriz, né? E eu poderia ter, sim, desenvolvido o meu propósito através da arte, né? Através do teatro, né? A comédia, por exemplo, o riso, a alegria, também era uma forma que a minha missão, meu propósito, lembra meu propósito? É ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas através desse despertar da alegria que tem em cada um de nós, essa felicidade. Então eu poderia muito facilmente fazer isso através da comédia, não podia? O que o comediante faz? Nos faz rir, nos faz relaxar, esquecer um pouco do sofrimento do mundo? Então, era uma outra maneira. Eu resolvi seguir a comunicação, mas poderia ter seguido a comédia, o teatro, né? Então ele se manifestou tarde, o meu dom, só veio mesmo com a maturidade. Quando nós conseguimos alinhar o nosso propósito interno com o nosso propósito externo, que ele tem que estar a serviço do mundo, você entra numa coisa que é assim, ó. Quando você alinha o teu propósito interno com o teu propósito externo, você entra numa plenitude, numa completude na tua vida. Você junta o ser com o fazer, né? Eles passam a ser uma coisa só. O ser e o fazer passam a ser uma coisa só. Você entra numa sensação de autorrealização, porque você é e ao mesmo tempo você faz, você manifesta isso no mundo, né? É como se todo aquele vazio que existia anteriormente, ele tivesse sido preenchido por essa tua missão, pelo esse teu ser de verdade, pelo seu fazer hoje no mundo. É como se fosse assim, ó, pensa que é um encontro novamente com você mesma, né? É como se você fosse voltar para casa, é um retorno para casa. E é mesmo, porque é ali que a gente encontra novamente a nossa essência. A nossa essência, o que nós viemos fazer aqui de verdade, o que nós devemos ser de verdade aqui, né? O ser e o fazer. Porque quando a gente chega aqui, na infância a gente consegue ainda ser essência, mas depois acontece essa separação.
A gente separa o ser e o fazer. Né? E muitas vezes o ser é esquecido e a gente fica só no fazer, procurando as recompensas financeiras na profissão. E o nosso ser fica separado. Né? Mas quando você consegue alinhar esse interno com esse externo, né? Aí você consegue realmente estar no mundo, ser feliz, ser alegre com aquilo. Porque você conseguiu essa junção. Aí você tem aquele sentimento de autorrealização. Mas quando é que isso acontece, Lili? Quando a gente deixa de usar o figurino. Quando a gente desiste do personagem. Quando a gente começa a desconstruir a personalidade. A partir do momento que eu separo o ser do fazer, eu fico apenas com a personalidade. Com esse personagem fictício que eu criei, vivendo essa história fictícia que eu criei. Que muitas vezes eu não faço nem o que eu quero, eu só faço as coisas para agradar o outro. Mas quando a gente entra nesse espaço que eu sei, eu sou e eu faço, quando tudo isso está alinhado, e a gente começa a encontrar a nós mesmos, as suas ações, elas começam a se manifestar no mundo. Mas agora de forma alinhada. Agora você já não está mais naquele trabalho que você não gosta. Agora você está exercendo a sua paixão. Agora você é uma pessoa muito mais alegre, muito mais feliz e agradecida. Por quê? Porque você retornou para casa. Você finalmente voltou para casa. Você finalmente reconheceu que Deus habita em você. Você agora sabe que o ser e o fazer são coisas inseparáveis. Você está agora a um passo de descobrir o seu propósito quando você começa a desconstruir o personagem. Na medida que a gente vai se distanciando do personagem, o propósito ele vai se revelando para a gente. É como um quebra-cabeça. Não é uma tela que se abre assim na sua frente e você consegue entender tudo. A vida vai te dando algumas peças. Você vai guardando essas peças para montar esse grande quebra-cabeça. Esse grande cenário, né? Para a gente realmente descobrir a nossa real identidade. Que em última instância não é descobrir, na verdade é se lembrar. Porque você já sabe quem você apenas esqueceu. Você está dormindo. E agora você precisa lembrar quem você é de verdade. Quem você é em essência. A gente precisa acordar de um sono profundo, né? Um sono profundo. Para colocar o nosso propósito, nossos dons, nosso talento a serviço de um bem muito maior. Nós precisamos começar a abrir mão, né, dos ressentimentos, das mágoas, dos pactos de vingança que a gente faz. Não tem momentos que na vida a gente diz, não sei quem me paga. Ai, como eu tenho raiva daquela pessoa, como eu tenho ódio. Aí fala de um ex-namorado, aquilo é uma peste. Aí fica desejando mal para a pessoa inconscientemente. Sem falar, mas tomara que esteja ruim, viu? Tomara que ele se lasque todinha para pagar o que ele fez comigo. Aquela colega de trabalho que vivia me enchendo o saco. Perdeu o emprego, foi demitida. Bem feito que foi demitida. Né? A gente começa a destilar o nosso veneno, a nossa maldade. A gente continua alimentando nossos pactos de vingança. E quando a gente alimenta os nossos pactos de vingança, a gente fica mais longe do nosso propósito, da nossa missão. A gente se separa. A gente pega outro caminho diferente do fluxo da vida. Quando a gente descobre quem a gente é, Fabi, a gente não sente mais culpa. A gente não sente mais medo. Porque a gente sabe quem a gente é. Existe tanta força dentro da gente, tanta competência, tanta certeza, tanta presença de Deus, tanta gratidão por estar aqui nesse momento e realizar o propósito da tua vida e o serviço maior, né, para o mundo, que não existe mais culpa. O sentimento de culpa, ele não existe. É como se a nossa verdade chegasse e ela varresse tudo que não presta. A culpa, a falta de perdão, a raiva, o ressentimento, as mágoas, os pactos de vinganças que a gente fez.
E a gente começa a se entregar ao fluxo da vida. A vida, ela está sempre nos apresentando, querendo nos revelar, querendo revelar o nosso propósito. Sendo que a gente prefere não enxergar. A gente prefere seguir um caminho onde é só do fazer, é só do retorno financeiro, que não tem nada a ver com a minha missão aqui. Eu vi isso e você está testificando. Pois é. Porque eu estou falando de um lugar muito profundo. De um lugar por onde eu estou passando. Então, não é uma resposta racional, é uma resposta que vem dentro do meu coração. Eu não aprendi isso. Eu estou sentindo isso. E quando a gente está sentindo, a gente está conectado. E quando a gente está conectado, a verdade vem, a verdade se apresenta. Então, enquanto a gente não passa por nossos processos, por esses processos que eu chamo de purificação, nós não vamos conseguir enxergar, né, os presentes que a gente tem para entregar no mundo. Porque nós temos presentes para entregar no mundo. Através dos nossos dons e talentos. Mas se eu não consigo passar por esse processo de purificação, de limpeza, eu não vou ser um canal limpo. Né? Eu estou com o tubo lá todo entupido e os presentes não saem, os presentes não se revelam, não se manifestam. Porque a gente insiste em continuar nos círculos viciosos do sofrimento. Eu olho para a vida e digo, a vida é só sofrimento, a vida é só tristeza. E aí eu continuo a alimentar isso, eu continuo a recusar o meu propósito, eu continuo a recusar essa grande limpeza, essa grande limpeza mesmo, essa grande purificação. Né? A gente aprendeu logo cedo que a responsabilizar os outros. Né? Nós aprendemos que para nos defender, nós precisamos culpar alguém. Essa é a nossa defesa. Eu culpo alguém e eu acho que eu estou me defendendo. Isso é uma tremenda mentira. Né? Eu começo a procurar culpados pelo meu sofrimento. Por eu estar vivendo um momento de sofrimento na minha vida. Cadê o culpado? É você. É por isso que eu estou triste. É por isso que eu continuo nesse círculo de sofrimento. Mas você continua lá e é sua responsabilidade. E olha, eu digo mais. Você sente prazer. Nós sentimos prazer em estar no sofrimento. A gente bate no peito e diz, eu estou aqui, estou sofrendo, estou aguentando, eu estou... Mas sabe o que é? É culpa dele. A responsabilidade não é minha, não. E quando a gente não toma para nós, né, a nossa responsabilidade, é a mesma coisa que a gente dissesse assim, eu vou continuar aqui nesse ciclo vicioso, sofrimento. Porque isso aqui é minha vida. Inconscientemente, você sente prazer em ficar nisso. Essa foi a forma que a gente arquitetou, vamos dizer assim, para sobreviver nesse mundo. Foi sentindo prazer através do sofrimento. É por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Ele é tão importante. Por isso que fazer isso tudo sozinho é muito difícil, é muito desafiante. É muito desafiante. Acho muito difícil alguém não fazer isso através do autoconhecimento, se conhecendo. Porque a gente não vai ter nem ideia por onde começar. A gente pode até reconhecer que a gente está na merda, que a gente está sofrendo, que as coisas estão ruins. Eu não estou próspera, eu não estou feliz. Mas ainda assim, por onde eu começo? Eu não sei por onde eu começo. Eu não sei começar a trilhar esse caminho. Então a gente precisa, antes de tudo, reconhecer as nossas sombras, os nossos cantos, sabe aqueles cantinhos assim, de trevas, de escuridão? A gente precisa reconhecer as nossas próprias maldades, sabe? A gente quer ser santo, a gente quer ser bom. Mas existe dentro de nós ainda muita maldade. É só olhar para o mundo. Por que a gente reconhece a maldade fora, no mundo? Porque ela também existe dentro da gente. E é preciso a gente reconhecer essa maldade, essas sombras, essa escuridão, essas trevas, para começar a olhar para elas, trabalhar elas e jogar luz. E iluminar essa parte sombria da gente. Iluminar a personalidade. Enquanto a gente não iluminar essa personalidade, a gente não vai sair da escuridão. Porque a gente vai continuar a viver no personagem. Alimentando o personagem.
ao invés de estar no caminho, na direção da nossa essência. Então a gente mesmo se afasta disso, quando a gente não quer lidar com as nossas sombras. Nós precisamos explorar, né? Porque tudo isso vai nos roubar a felicidade. Mas a partir do momento que a gente começa a explorar isso, a gente começa a encontrar também o caminho de felicidade e alegria. A felicidade, ela existe, ela deve existir em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Se você tem uma profissão hoje que você não está feliz e você não é próspero e abundante, você está feliz? Eu tenho certeza que você não está feliz. Então você ainda precisa fazer seu trabalho interno. Jogar a luz nas tuas sombras. Quando você faz o que te faz feliz, você começa a entregar os teus presentes. Entregar os teus presentes no mundo. Né? Mas, o que acontece? Quando a gente ainda não está preparado, quando a gente ainda não está nesse caminho de essência, quando a gente ainda está lidando com o nosso personagem, a gente não consegue fazer isso ainda 100%. E a gente entrega o quê? A gente entrega um pouquinho. A gente não entrega o nosso melhor. Por quê? Porque a gente ainda está, em certa medida, vamos dizer assim, em certa medida, alimentando as sombras. Eu ainda não fiz essa conexão entre meu propósito interno, meu propósito externo. Eu ainda não reconheço que eu preciso ser e fazer, ser e fazer, ser e fazer, ser e fazer. E não somente o fazer. Ficou muito complexo, gente. Deu para entender aí? Deu para acompanhar? Me digam aí, digam assim, entendi, não entendi, Lili. E como eu falei, eu tô falando de um espaço que é muito meu, as coisas que os caminhos, né, as coisas que foram se apresentando para mim. Que eu fui ali entrando em contato, que eu percebi que, na minha vida, eu percebi que eu nunca iria acessar esse espaço onde eu vivo meu propósito de vida, onde eu vivo a minha missão, né? Eu nunca ia chegar nesse lugar de conexão com Deus se eu não fosse trabalhar as minhas dores, as minhas feridas, o que existia dentro de mim. O único caminho possível de transformação era acessar o meu coração. Que por tantas vezes eu resisti. Por tantas vezes eu preferi fugir da minha missão de vida. Eu preferi dar uma de doida, de surda, como eu disse ontem aqui. Eu resolvi não querer encarar os meus próprios fantasmas. Porque eu não sabia onde isso vai dar. Onde isso daria. E as incertezas, né? As incertezas da vida. Por que a gente busca segurança? É porque a gente tem medo das incertezas. A gente não sabe, a gente quer segurança, coisas certas o tempo todo. Ontem eu falei sobre isso, mas quando a gente quiser coisas certas e seguras, a gente não vai se abrir para percorrer o nosso caminho. A gente não vai se abrir para tocar lá dentro da nossa ferida. Se for preciso, rasgar ela, né? Para começar a tratar. Você pode até dizer, não, eu não estou sentindo dor nenhuma, Lili. Mas eu posso dizer para você que a sua ferida está infeccionada. A sua ferida está infeccionada. A sua ferida está sangrando. E você ainda não resolveu tratar ela, medicar ela, cuidar dela, sarar ela, se cuidar, olhar para você, entender que você é um com tudo, com Deus, se conectar novamente com Deus que habita dentro de você. Então não existe outro caminho a não ser essa conexão com o coração, com a nossa ferida, né? Procurando sim a nossa cura. E para chegar na cura é preciso tratar a doença, não tem outro caminho, né? Vai ter que passar por essa dor, como eu falei ontem. Gente, eu trouxe um texto aqui para vocês de uma passagem bíblica, mas não é a passagem bíblica, é um resumo da história de Jonas, tá? E aí, aqui nesse livro, ele vai contar um pouquinho, eu achei super pertinente para o nosso momento. Olha só. Jonas era um fervoroso buscador da verdade. Ele costumava ouvir a voz de Deus falando com ele. Então, em um dado momento, Deus falou com ele. Jonas, vá para
Nínive. Deve ser uma coisa assim, Nínive. Eu quero salvar aquele povo e quero fazer isso através de você. Eu vou falar através de você para você salvar esse povo. Jonas, porém, não gostou nem um pouco do comando e decidiu pegar outra embarcação. Decidiu fugir da missão dele, que ia justamente para o lado oposto. O caminho é esse, Deus disse. Aí Jonas, quero não, vou de jeito nenhum. Seguiu o caminho contrário. Ele foi parar num porão de um barco e lá entrou em um sono profundo. Parece familiar? Entrar no sono profundo. É o que nós estamos vivendo hoje. Então Deus mandou uma tremenda tempestade. O barco começou a balançar de um lado para o outro. Todos começaram a ficar desesperados pelo risco de morte iminente. Então alguém encontrou Jonas, o acordou e disse: como você pode dormir num momento como esse? Naquela época, costumava-se jogar dados para fazer adivinhações e para se comunicar com o plano espiritual. Então eles jogaram os dados e descobriram o quê? Que a tempestade estava acontecendo porque havia um estranho no barco. Imediatamente, eles constataram que era Jonas e o jogaram no mar. Naquele momento, a tempestade parou e Jonas foi engolido por um monstro marinho. E quando estava dentro da boca do monstro, ele se lembrou de orar a Deus. Foi quando novamente ouviu a voz dizendo: Jonas, vá para Nínive. Quando você se recusa a seguir o teu caminho, o caminho do coração, quando você se recusa a colocar os teus talentos e os teus dons em movimento, isso quer dizer que você está dormindo, que está profundamente amortecido. Então, Deus manda uma tremenda tempestade, faz tudo à sua volta balançar. E você diz: não estou sentindo nada, não tenho nada a ver com isso. Tudo parece estar muito bem, tudo parece estar muito normal, não existe dor, né? Por quê? Porque você está completamente amortecido. Nós estamos completamente amortecidos. Deus está falando com a gente o tempo todo, mandando sinais, mandando peças do nosso quebra-cabeça. Mas eu faço como Jonas. Eu sigo o caminho oposto de Deus. Mas depois você está dizendo: ai Deus, por que você me abandonou? Olha para o meu sofrimento, Senhor. Sendo que Deus já falou com você e você já tomou a decisão que não iria seguir o que Deus estava te falando. Você preferiu não seguir a tua missão, teu propósito nesse mundo. E diante disso, Deus te apresenta desafios, tempestades, para ver se você acorda. Se no balançar do barco você acorda, você fica pelo menos enjoado para perceber que existe alguma coisa errada na tua vida. Será que a gente vai continuar sendo Jonas nessa vida? Me digam aí. Eu não quero ser Jonas. E vocês? Eu quero estar acordada, eu quero estar atenta aos sinais de Deus. Eu quero manifestar a vontade de Deus nesse mundo. Eu quero colocar a serviço da humanidade os meus dons, os meus talentos, para comunicar o meu propósito, para ajudar. Não sejamos como Jonas, né? Essa, gente, era a mensagem de hoje. Eu espero sinceramente que tenha servido, né, para você nesse dia, tenha lhe dado algum insight, tenha trazido algum tipo de mensagem que era para você hoje, tá? Eu quero agradecer muito pela presença de vocês aqui. Gratidão, Fabi, por estar aqui comigo, querida. Eu espero que alguma coisa, né, que tenha saído da minha boca e que tenha sido realmente obra de Deus e não Lili aqui falando, sirva realmente para ajudar a quem esteja esperando uma palavra hoje, a quem esteja sofrendo, a quem esteja precisando, né, aliviar realmente esse sofrimento. Alguém que está precisando olhar para dentro e
descobrir, entender e olhar, enxergar que realmente Deus está o tempo todo com a gente, tá? Então, um grande beijo e até amanhã no nosso programa Vida com Propósito.